Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre orações coordenadas. Muito bem, quando a gente fala de coordenação e subordinação, há uma primeira informação que a gente precisa ter em mente e considerar, né? Observar, levar em consideração, que é o fato de que orações coordenadas e orações subordinadas, elas acontecem em um período composto, né? Então, vamos à noção de período. O que é um período? Um período é um segmento, né? É um trechinho, um pedaço, tá? Que tem sentido completo. Eu costumo ensinar aos meus alunos que o período vai até onde vai o ponto, no caso do ponto em seguida, né? Então, ele tem o sentido completo, ele pode ser uma frase, tá? Ou ele pode ser uma oração, caso tenha um verbo, certo? Então, se a gente só tem uma oração nesse período, né, só tem um verbo ou mesmo uma locução verbal que equivale a um verbo, né, quando você diz assim, por exemplo, olha, vou estar telefonando para você amanhã. Veja, nesse caso, nós temos o vou estar telefonando, temos 3 verbos. Então temos 3 orações? Não, nesse caso, a gente só tem uma oração mesmo, porque vou estar telefonando, são o que a gente chama de locução verbal, né? São 3 verbos, mas equivalem a uma estrutura só. Eu posso dizer telefonarei para você amanhã. Então, nesse caso, a gente tem uma locução verbal, por isso não é período composto, é período simples, tá? Porque eu só tenho no caso aí, uma oração, um verbo, no caso de uma locução verbal, tá bem? Então, nesse caso, a gente precisa ter cautela para não confundir. Caso você tenha mais de um verbo, verifique se não é uma locução. Sendo uma locução, não é período composto, é período simples, tá bom? Então, a gente tem o período simples, que só tem uma oração, e o período composto, quando a gente tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, né? Nesse caso, não formando locução verbal. Eu trago aqui um exemplo de período simples, o carro partiu, veja, só tem o verbo partir, né? Então, por isso é um período simples, eu só tenho um verbo. Se fosse o carro vai partir, por exemplo, em que eu tenho o verbo ir, vai, né? E eu tenho o verbo partir, seria também período simples por conta de ser uma locução verbal, tá bom? Aqui embaixo, eu já tenho um período composto. Vejam, eu tenho 3 orações. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Vejam, tenho partiu, ganhou, sumiu. Tenho 3 verbos independentes, tá? Verbos independentes não formando locução. Então, nesse caso, eu tenho um período composto, tá? Porque eu tenho mais de uma oração, tá? Então, eu tenho 3 orações, uma vez que eu tenho 3 verbos. Então, assim, o que são as orações coordenadas? Orações coordenadas são orações independentes, ou seja, uma não precisa da outra para ter sentido. Uma não está subordinada à outra para que consiga ter sentido. Ela tem sentido sozinha, ela expressa a significação sozinha. Ela não depende de outra para que a sua expressão, o seu significado faça sentido ou tenha sentido, tá bom? Então, por isso a gente chama de orações coordenadas. Eu costumo fazer uma analogia quando a gente fala de oração coordenada, oração subordinada. Isso vocês vão ver tanto lá nas conjunções, na minha aula de conjunções que está disponível, quanto nas próximas que eu vou ainda disponibilizar sobre orações subordinadas. Essa analogia é muito pertinente, porque faz com que você consiga compreender
isso, né, de oração coordenada. Por que tem esse nome de oração coordenada? Por que tem esse nome de oração subordinada? Então, assim, a oração coordenada é só você lembrar do coordenador. O coordenador é uma pessoa, geralmente em ambiente de trabalho, né, ou mesmo ambiente escolar, para quem ainda faz o ensino médio, né. Observa que o coordenador é a figura de uma pessoa independente. Claro que ela tem superiores, mas ela toma decisões autônomas, sozinha, né? Sozinha. Ela é, em certa medida, ela é independente, em certa medida, independente. Então, no caso das orações coordenadas, a ideia de coordenador ajuda para você entender que ela não depende do significado de outra oração. Uma oração é independente da outra para possuir, para ter significado, né? Para ter sentido. No caso das orações subordinadas, que a gente vai ver em uma próxima aula, vocês vão observar que a oração subordinada ela é dependente de uma outra, que a gente chama de oração principal, para que tenha sentido. Ela sozinha não expressa significação, não expressa sentido, por isso ela precisa, ela depende de outra. Então, muito bem, isto posto, nós temos aqui, como eu já disse, são independentes as orações coordenadas, porque não há relação sintática, né, entre elas são independentes, uma não precisa da outra para ter sentido, e nós temos a classificação em sindéticas e assindéticas. Muito bem. O que são as orações assindéticas? Né? Vamos começar por elas e depois nós vamos ver que as sindéticas, olha, elas são divididas em 5. Né? É bom lembrar sempre, gente, que quando a gente fala de orações coordenadas ou mesmo orações subordinadas, quando você estuda a parte de conjunções, já ajuda bastante você, porque, inclusive, as orações, tanto coordenadas quanto as subordinadas, elas têm os mesmos nomes dos tipos das conjunções. Então, nós temos conjunções sindéticas aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas, e nós vamos ter essas orações, no caso, que vão ser ligadas por essas conjunções, por isso que são de mesmo nome, né? Vão ligar essas orações coordenadas, tá bom? Então, as coordenadas assindéticas, esse A tem o sentido de não, mesmo de negação, que significa dizer que elas não têm conectivo, tá? Elas não têm síndeto. Síndeto é o mesmo que conjunção, tá? Então, como elas não têm síndeto, elas não são ligadas, no caso, por conjunções, tá? Elas vão ser apenas justapostas, ou seja, uma após a outra, por vírgulas, tá? Então, por exemplo, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Thaisa, só tem verbo aqui, eu posso considerar que é uma oração? Sim, nós temos, no caso, nesse exemplo, 4 orações. Chegamos, nadamos, jogamos e comemos. São 4 orações, não tem a ligação por conjunção, por síndeto, então, por isso, elas são coordenadas assindéticas. Muito bem, então nós já vimos aí as orações coordenadas assindéticas, agora nós vamos ver as coordenadas sindéticas, que são divididas, como eu disse, em 5: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, muito bem, nas aditivas, nós vamos ter a expressão, né, o significado de adição. Então, eles vão estar ligados, essas orações coordenadas vão estar ligadas por conectivos, né, conjunções aditivas. Aí nós temos alguns exemplos aí, o e, o nem, o não só, mas também, mais ainda, o como e o assim. Então, eu trago um exemplo aí, chegamos à praia e nadamos. Né? Então, você tem a adição de uma ideia, por isso é uma oração coordenada sindética aditiva. Muito bem, aí a gente tem uma síntese aí do que a gente já viu, orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas aditivas.
Nas coordenadas sindéticas adversativas, nós temos a expressão da ideia de oposição, né, de contradição. Então, vão ser ligadas por conjunções adversativas, como, por exemplo, trago o exemplo aí do e, do mas, do contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim e o senão. Né? Então, por exemplo, eles queriam sair, porém estava chovendo, traz a ideia de contradição, de oposição. Nesse caso, as orações adversativas, né? Eu trago como exemplo aí de conjunção adversativa o e. Mas o e é conjunção adversativa, não é conjunção aditiva? Bem, vai haver momentos em que esse e vai expressar a ideia de oposição, né? Quando eu digo correu e perdeu o ônibus. Ou seja, esse e, ele está expresso com a ideia de oposição, de contradição. Né? Então, nesse caso, seria um exemplo em que ele está aplicado, embora ele seja originalmente uma conjunção aditiva, haverá casos em que ele será adversativo. Muito bem. Aí nós temos as alternativas, que vão expressar a ideia de alternância, em que nós vamos ter expressa explícita, né, a participação de conjunções alternativas, como ou, ora, quer, seja, né? Então, você vai ter essa alternância. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. No caso das explicativas, nós vamos ter expressa a ideia de explicação. E elas serão, as coordenadas sindéticas explicativas serão ligadas por conjunções explicativas, né? Conjunções coordenativas explicativas, né? Então, nós temos o isto é, ou seja, saber, na verdade, porque, que, pois, são alguns dos exemplos, tá? Há outros. Então, nós temos um exemplo aí, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, nesse caso, a gente tem o uso das sindéticas explicativas. E, por último, nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que vão expressar a ideia de conclusão. Então, serão ligadas por conjunções coordenativas conclusivas, né? São exemplos desses conectivos, o logo, portanto, por fim, por conseguinte. O pois, esse pois é o que a gente considera que é o posposto, né? Ele vem posposto ao verbo e aí dá essa ideia de conclusão. No caso do pois explicativo, nós vamos ter o pois antes do verbo, né? Aí temos o então, consequentemente. Vejam, são adolescentes, logo irão namorar. No caso, se nós fôssemos usar aqui esse pois, no caso aqui das conclusivas, deixa eu baixar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, a gente teria o seguinte, são adolescentes, irão, pois, namorar. Tá? Aí dá essa ideia de conclusão. Aqui o pois, vejam, descemos do carro, pois o trânsito estava parado. Vejam que tem uma diferença, até a diferença de efeito mesmo. O pois, quando ele é colocado após o verbo, né? Irão, pois, dá essa... É um efeito diferente, né? Um efeito diferente. Não sei se soa diferente para vocês, mas para mim soa bastante diferente, né? Não sei se é tão usado, mas é assim, cotidianamente. Acho que talvez não seja tão usado cotidianamente, mas é uma possibilidade também de fazer a sindética, orações coordenadas sindéticas conclusivas e utilizar esse pois como conclusivo e não só como explicativo. Então, nós temos aí o seguinte:
orações coordenadas assindéticas e orações sindéticas, que podem ser ou aditivas, ou adversativas, ou alternativas, ou explicativas, ou conclusivas. E aqui eu trago um mapinha conceitual das orações coordenadas, bem básico, bem simples. Eu acho que esse é um assunto que não dá muita dor de cabeça, as pessoas consideram bastante simples. O importante de dizer é o seguinte: quando a gente trata de orações coordenadas, né, trabalha com conjunções, nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado para não utilizar inadequadamente uma conjunção. Porque como elas estão relacionadas à questão semântica, de significado, se você utiliza inadequadamente uma conjunção, você pode expressar um outro significado, talvez indesejado, talvez até contrário ao que você queira dizer. Então, precisa ter muita cautela, muito cuidado para não fazer um equívoco, trazer um equívoco semântico para o seu texto, principalmente em se tratando de texto dissertativo, né, texto narrativo, enfim, quando você produz um texto, precisa ter cautela com o significado dessas conjunções, tá bom? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, e nós vamos falar sobre orações subordinadas. Vamos começar aí uma sessão de orações subordinadas, lembrando que elas são 3, nós temos as substantivas, as adjetivas e adverbiais, e vamos ter ainda temos as reduzidas, né? Vamos ter uma aula para cada um desses temas, totalizando aí umas 4 aulas sobre orações subordinadas, que parece ser um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão ver que não é. Um beijo, até mais.